aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez com a temática maquiagem pro Natal, a maquiagem mais fácil que eu já fiz na minha vida. É sério, gente, vocês vão ficar surpreendidos com esse tutorial. A estrutura dela, o tutorial dela é muito fácil, é uma maquiagem muito simples, tu precisa ter apenas dois produtos de duas cores. Eu utilizei alguns produtos diferentes, mas que tu vai entender o que eu tô falando ao longo do vídeo. Tu vai entender as adaptações que tu pode fazer ao longo do vídeo. Porque são só duas cores de sombra, gente. Esse tutorial tá muito fácil, essa maquiagem tá muito fácil e muito elegante para ser usada no Natal. Espero que vocês usem, que vocês façam. Me mandem seus resultados, eu vou ficar muito feliz em ver. E antes de ir assistindo o vídeo, antes de te mostrar esse tutorial, eu vou te pedir para me ajudar curtindo esse vídeo, compartilhando com algum amigo, também se inscrevendo no canal para não ficar por fora de nada, tá? E também eu tenho um convite, eu tenho dois convites na verdade para te fazer. O primeiro é para tu ir lá participar do meu canal no Telegram, onde eu envio dicas de automaquiagem diariamente. É um canal onde eu compartilho dicas tanto de técnica, quanto de automaquiagem, quanto de maquiagem profissional, quanto dicas pra vida. Coloco enquetes. É um canal só amor, tá? Só amor. Eu vou ficar muito feliz se tu for fazer parte, tenho certeza que vai ser muito útil também. E tem um aviso, um convite / aviso, de que eu estou com as inscrições para a segunda turma do Stay Make Tem Amor abertas. Elas estarão abertas por tempo limitado, também com vagas limitadas, então corre, porque essa é a última semana para tu poder fazer parte da última turma do Stay Make Tem Amor do ano. Não sei quando abriremos nova turma, então eu aconselho fortemente que se tu quiser de uma vez por todas mudar as tuas habilidades de automaquiagem, transformar, né, as tuas técnicas, faça parte da nossa segunda turma. As inscrições estão abertas por tempo limitado. E agora que eu já falei bastante, bora pro vídeo. Vamos começar então, já tô com o molho pronto, vamos fazer o próximo. Pego esse corretivo Pécan da Maquia, pode ser qualquer corretivo ou base cremosa que tu tenha, que seja um pouco mais escuro que o tom na tua pele, e com ele eu vou dar uma leve profundidade no meu côncavo. E já vou preparar para receber a sombra mais escura. Se tu não tiver um produto cremoso mais escuro que a tua pele, não tem necessidade, tá? Eu só faço isso para aumentar mais ainda a pigmentação. Faço as marcações de sempre com ele, canto externo, ponto alto e canto interno, porém não precisam ficar muito marcadas, eu pigmento e já vou esfumando. É um pouquinho mais difícil de lidar com produto cremoso em uma área pequena com um pincel mais gordinho, mas tu só tiver um pincel gordinho também não tem problema. Eu optei por fazer com pincel gordinho justamente para ele não ficar tão preciso e concentrado, já que é uma cor que vai ocupar o nosso côncavo inteiro. Dou batidinhas para ir esfumando, mesmo que seja na área dos olhos, como é um produto cremoso, eu evito arrastar. Com o mesmo pincel, e dessa vez um Limp Tint, pode ser um batom que tu tenha, desde que ele seja líquido, pode ser um batom em bala também, mas de preferência um produto cremoso, já que nessa etapa estamos lidando apenas com produtos cremosos. Eu pego e pigmento em toda a minha pálpebra móvel, tá? Eu vou pigmentar esse produto em toda a minha pálpebra móvel, fazendo assim uma base para a sombra que virá em cima. Primeiro eu fiz toda a construção do esfumado com os produtos cremosos e depois eu vou vir selando com os produtos em pó. Com uma paletinha de contorno, eu venho com esse tom que é levemente mais escuro que a minha pele e venho fazendo como uma pré-selagem do tom mais escuro cremoso que eu apliquei. Eu não vou utilizar apenas ele porque ele não vai pigmentar muita cor, ele é da mesma cor do produto anterior. Então, eu vou fazer uma pré-selagem para depois vir com um produto um pouquinho mais escuro que ele, que é esse pó da Vult. A numeração é o 06, ele é um tom bem mais escuro que a minha pele, tá? É o que eu utilizei para fazer o contorno também. E dessa vez eu venho um pouquinho mais no centro desse produto que eu apliquei, para concentrar mais e dar uma maior profundidade. Eu não apliquei apenas ele, pois por ele ser muito mais escuro, ele poderia acabar criando manchas muito mais escuras do que eu gostaria. Então fiz a pré-selagem com um contorno um pouco mais claro que ele, depois eu vim com ele para dar mais profundidade. A intenção agora é selar o produto cremoso que está aqui. Então eu vou dando batidinhas e leves esfumadinhas. Mas como é um esfumado todo de uma cor só, na região da pálpebra fixa, eu não me preocupo em deixar ele milimetricamente em uma região pequena, já que ele vai ocupar todo o nosso côncavo e toda a nossa pálpebra fixa, tá?
Então, eu concentro, me preocupo mais com a selagem da base cremosa que fizemos. Para dar o acabamento nas extremidades dessa cor, eu volto com o contorno um pouco mais claro. É um contorno mais escuro que a minha pele, mas é um pouco mais claro do que a cor que eu estou utilizando no momento. Então, eu dou esse acabamento nas bordas dessa cor e quando ela começa a ficar esfumada, eu já paro. Com o meu pincel de contorno, eu vou pegar o 06 da Vult e vou aplicar nas têmporas. Isso vai dar acabamento de infinito para o meu esfumado. Vai esfumar com o contorno lateral e com o contorno temporal e ainda vai dar acabamento de infinito, assim como do outro lado. Então, eu venho fazendo essa conexão sem medo, tá? E agora, com um pincel de aplicação de sombras, não é um pincel de esfumar, é um pincel de aplicar, venho na paletinha da Catarine Rio, vou pegar essa sombra rosinha, uma sombra rosa opaca, é um rosa bem rosé, bem claro, né? Não é um rosa muito chamativo, mas tu pode optar por usar a cor que tu preferir. Eu optei por usar uma cor semelhante à minha base cremosa, mas se tu preferir não usar ela, também não tem problema nenhum. Eu venho selando, dando batidinhas e invadindo um pouco o esfumado da nossa pálpebra fixa, tá? É importante invadir um pouco ele para fazer essa transição. Se a gente se concentrar apenas na nossa pálpebra móvel, a gente vai deixar uma divisória marcada e vai dar a impressão de que essa técnica é um cut crease, quando na verdade ela não é. Então, eu dou uma leve esfumadinha dessas duas cores nas extremidades. Agora, com um pó compacto do tom da minha pele e uma esponjinha mais retinha, eu venho recortando esse esfumado, tá? Com um pó compacto, que é um pó que acrescenta cobertura, eu vou fazer um recorte nesse esfumado para deixar ele mais alongado e deixar a técnica mais limpa, tá? Isso vai acentuar o efeito de alongado dele. E também vai proporcionar essa limpeza, esse efeito de limpeza para a técnica. Depois, com o pincel vassourinha, venho varrendo tudo isso para tirar o excesso. O recorte vai continuar ali, mas menos evidente. Porém, ainda vai ser notável. Novamente com o meu pincel de aplicação, agora eu pego novamente o pó compacto e eu venho ajustando pequenos detalhes desse recorte, para que ele fique mais preciso. Por que eu faço isso depois de vir com um pó compacto com a esponjinha? Porque quando a gente vem no primeiro momento com ele, é quando ele vai pigmentar mais produto. E como com o pincel já vai ficar um recorte mais preciso, para que não fique uma mancha, eu venho primeiro com a esponja, que não proporciona tanta precisão assim quanto o pincel. E depois que eu já tirei o excesso, quando ele já não vai mais aderir tanto produto assim, eu venho com o pincel para pigmentar um recorte mais certinho, mas também sem criar mancha. E novamente com o pincel vassourinha eu venho varrendo tudo isso. Venho aplicando a máscara de cílios, aqui eu utilizo essa da Maybelline Total Temptation. E eu me preocupo em borrar, sujar bastante a raiz dos meus cílios nesse processo. Isso porque essa raiz dos meus cílios borrada de máscara de cílios vai me proporcionar o efeito do delineado esfumado. Agora eu venho com um pincel de esfumar de cerdas sintéticas, 132WS da Dye Makeup, e vou fazer esse esfumado bem rente à raiz dos meus cílios. Vai proporcionar um efeito de um delineado esfumado e vai deixar a raiz dos meus cílios bem escuras para receber os cílios postiços. Dou mais acabamento nos meus cílios com a máscara de cílios, assim quando eu vier com os cílios postiços eles vão encaixar mais facilmente e os meus cílios naturais não vão ficar tão visíveis. Aplico tanto nos cílios superiores quanto nos cílios inferiores, tá? Nos cílios inferiores eu venho fazendo um movimentinho de vai e vem para o lado, para dessa vez sujar bastante todos os meus cílios e pigmentar bastante esse rímel, e assim dar um volume com a impressão de que estamos com um lápis ou fizemos um esfumado na parte inferior dos olhos.
Venho aplicando a cola nos meus cílios postiços, essa é a cola Super Strong Hold. Gosto muito dela, pois ela tem esse aplicador que facilita na hora de fazer a aplicação, facilita que a gente tenha controle e não exagere na quantidade de produto, o que é muito importante para ter uma aplicação de cílios eficaz, porque quando a gente aplica com muito produto, é muito fácil de não colar e ele ficar dançando no nosso olho, então aplicar a quantidade certa de produto é muito importante. E o aplicador dessa forma facilita, tá? Espero ela secar um pouquinho, enquanto isso venho fazendo a minha sobrancelha. Vou utilizar essa pastinha da Mislari e um pincel chanfrado pequeno. Não vou diluir porque eu não quero nada muito preenchido. Quero um efeito bem natural na sobrancelha hoje, então eu pego bem pouquinho produto, com ele mais sequinho. E venho fazendo um movimento de vai e vem. Pra dar esse acabamento bem esfumado na sobrancelha, bem natural. Só para preencher as falhas que ela possui, sem fazer nenhum design, sem aumentar o formato dela, só preenchendo as falhas naturais que ela possui, tá? Vem fazendo esse vai e vem em toda a extensão dela, um vai e vem não muito curto, mas também não muito longo. Muito importante sempre começar da mesma forma pelo ponto alto, para depois, com pouco produto, vir para o início da sobrancelha. E não ao contrário, quando a gente começa pelo início da sobrancelha, o que tende a acontecer é que esse início fique mais intenso do que o restante, tá? Então, depois que eu fiz isso, eu venho com essa máscara de sobrancelha, essa que eu tô utilizando é da Ana Paula Marçal, na cor Blondier. E eu vou pentear toda a minha sobrancelha pra cima. Eu sujo ela bastante com produto e depois eu venho com uma escovinha limpa, sem produto nas cerdas, penteando ela pra cima, tirando assim os excessos do produto de máscara de sobrancelhas. Venho aplicando os cílios postiços, olhando para baixo. Eu tô olhando para um espelho com ele bem abaixo do meu rosto, para assim eu ter uma melhor visualização da minha pálpebra inteira. Aplico primeiro pelo meio, depois vou ajustando as bordas. Depois de ajustadas, eu aperto os meus cílios naturais contra os cílios postiços para proporcionar o maior efeito de naturalidade. E esse é o efeito que fica, um cilião. Depois eu venho aplicando meu batom vermelho, esse aqui é da Eudora, e eu sempre aplico na plaquinha antes de aplicar no meu lábio, tá? Como eu sou maquiadora e trabalho com clientes, então eu sempre aplico os batons na plaquinha. Se tu só utiliza maquiagem para uso pessoal, então não tem essa necessidade. Vem com um pincel língua de gato bem preciso, esse é o 064 da Ico. Gosto muito dele para fazer traços precisos e eu vou começar a aplicar o meu batom vermelho. Começo sempre pelo arquinho, venho fazendo um X no meu lábio. E depois de feito isso, eu vou trazer o restante do traço para as extremidades, tá? Para os cantos. Eu nunca começo dos cantos e depois faço o arco, porque o arco serve como parâmetro para eu me guiar por onde vai ser o traço que eu vou fazer. Faço toda a parte superior, o esboço dela. E depois eu parto para o esboço da parte inferior, do meu lábio inferior. Começo pelo meio, delimitando qual é o limite até onde eu posso chegar com esse batom, não posso descer mais que isso. Depois eu vou trazendo para o canto, da mesma forma que no lábio superior. Eu não posso abaixar o canto mais baixo do que está o centro do meu lábio, tá? Senão a boca fica parecendo uma boca de palhaço. Venho trazendo para o canto, sempre conectando esse traço. Me preocupo em não descer demais e depois venho preenchendo o centro, tá? Depois de preencher o centro do lábio inferior, eu venho preenchendo o centro do lábio superior. Mas nesse caso a ordem não é importante.
E esse foi o resultado da nossa maquiagem para o Natal, a maquiagem mais simples e fácil do mundo. Esse foi o resultado do nosso tutorial narrado dessa maquiagem muito fácil para o Natal. Quero que vocês me digam o que vocês acharam aqui nos comentários, se vocês vão usar, se vocês vão testar, treinar. É uma técnica muito fácil mesmo, espero muito que vocês usem, tá? Eu vou querer muito ver os resultados de vocês. Lembrando vocês de, se gostarem do vídeo, deixem um like para me ajudar, se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos e vão lá participar do nosso canal no Telegram, tá? Que todo dia tem dica boa. Outra coisa, as inscrições para o Se Tem Medo que Tem Amor estão abertas, não esquece, tá? São os últimos dias para tu fazer parte da última turma do ano, então corre, tá? Porque as vagas são limitadas e as inscrições vão acabar logo em seguida. Eu tô te esperando lá. Beijo, até o próximo vídeo.